Buenas tardes, amables amigos e irmãos presentes aqui. Muito boa tarde, amáveis amigos e irmãos presentes aqui em Puebla, na República Mexicana. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para lhes dar testemunho do anjo com o selo do Deus vivo, o qual aparece em Apocalipse capítulo 7, e leremos essa passagem onde nos diz, capítulo 7 do Apocalipse: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam em pé sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi também a outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. E continua enumerando 12.000 selados de cada tribo, mencionando cada tribo. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por favor. Nesta passagem, encontramos ao anjo mensageiro que levará a mensagem ao povo hebreu. O anjo mensageiro que chamará e juntará 144.000 hebreus. Aqui aparece este anjo, e aparece também o grupo de 144.000 hebreus, os quais serão chamados e juntados no último dia. E no capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 em diante, já aparecem chamados, juntados e selados em suas testas. Capítulo 14, do versículo 1 em diante diz: E olhei, e eis que estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o de seu pai escrito em suas testas. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico senão aqueles 144.000 que foram redimidos dentro da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vai. Estes foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus e para o Cordeiro. E nas suas bocas não se achou mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Que Deus nos ajude e nos permita compreender todo este mistério deste anjo. Este é o anjo, vejam vocês, que chama este grupo de 144.000. E em Apocalipse capítulo 14, encontramos o grupo de 144.000 já chamados, juntados e selados em suas testas, como selo do Deus vivo. E diz que tinham o nome dele e de seu pai escrito na testa, porque sob o ministério deste anjo, com o selo do Deus vivo, é que são chamados e juntados 144.000 hebreus do povo hebreu. Mas antes disso, este anjo que vem com o selo do Deus vivo
Vejam vocês, qual é o selo do Deus vivo? O selo do Deus vivo é o Espírito Santo. Pois Deus, através de São Paulo, diz, no capítulo 4 de Efésios, diz no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Para que dia? Para o dia da redenção, selados com o Espírito Santo, para, no último dia, ser transformados e assim obter o corpo eterno. E os que partiram em Cristo ser ressuscitados em corpos eternos. E isto é para o dia da redenção. Porque é para o dia, para o tempo, em que se obterá o regresso à vida eterna, com um corpo eterno. Isto é, para cada filho e filha de Deus. E para esse tempo, os filhos e filhas de Deus estarão manifestados em toda a sua plenitude em corpos eternos, com vida eterna. E aí estará a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, pela qual clama toda a criação, conforme a Romanos, capítulo 8. São Paulo nos diz, no versículo 19 em diante, diz, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou na esperança, porque também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção, a redenção do nosso corpo. Vejam vocês, esperando o quê? A redenção, a adoção do nosso corpo. Porque é no ciclo divino do ano do jubileu atualizado, que é o ciclo divino correspondente à era da pedra angular, onde os mortos em Cristo ressuscitarão, no último dia, que é o 7º milênio. E nós que vivemos, seremos transformados neste tempo final, que é o último dia, onde a era da pedra angular é cumprida. Porque a era da pedra angular é eterna. Porém, na era da pedra angular, vejam vocês, será que haverá uma ressurreição dos mortos em Cristo e uma transformação de nós que vivemos. Veamos como nos dice acá la Escritura. E agora vejamos como nos diz aqui a Escritura, falando-nos acerca dos anjos que Ele envia e falando-nos desse mistério do 7º milênio. Nos ensina que é para o 7º milênio que ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo. E nós que vivemos seremos transformados. Quando Cristo fala em São João capítulo 6, do versículo 39 a 40, Ele diz, e eu o ressuscitarei no último dia. Isto é assim porque para o último dia, que é o 7º milênio, Cristo estará efetuando a ressurreição dos santos que partiram. E estará produzindo, o que estará produzindo? Estará produzindo a transformação de nós que vivemos neste tempo final. Agora, esse mistério da ressurreição dos mortos em Cristo, vejam, é para o tempo final no qual nós estamos vivendo. Agora, conforme a promessa divina, haverá uma grande voz de trombeta chamando e juntando aos escolhidos de Deus. Essa é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. É a voz de Cristo através deste anjo que era diferente aos demais, ou seja, o anjo que era diferente aos demais, através do anjo mensageiro de Cristo, que é este anjo de Apocalipse 7, o qual vem com o quê? Com o selo do Deus vivo,
vem com o Espírito Santo. Ou seja, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, vem manifestado em seu anjo mensageiro. E vem produzindo o ministério correspondente ao último dia. O ministério correspondente à era da pedra angular e à dispensação do reino. Vejam como por meio desse anjo mensageiro será que Cristo chamará e juntará a seus escolhidos e produzirá essa nova raça em corpos eternos no último dia, por meio da obra que Cristo estará fazendo no último dia. Já ele, através de sua vinda 2000 anos atrás, produziu o corpo teofânico novo. E agora, a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová para o último dia, trará a bênção da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós que vivemos. E agora, Cristo manifestado em seu anjo mensageiro estará chamando e juntando a todos os seus escolhidos dentre os gentios primeiramente, e depois do povo hebreu. É por isso que Cristo, no tempo final, trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Por isso é que nos fala, vejamos, na página 149 do livro de Citações, nos fala o que estará acontecendo. E também na página 146, vejamos. Vamos ver a página 146. Verso 13:03 diz: exatamente como no princípio não foi a vontade perfeita de Deus que os filhos nascessem na terra por sexo, ou seja, através do sexo. Não, Senhor. Deus criou ao homem do pó da terra, ou seja, Deus criou ao ser humano, ao homem do pó da terra. Respirou o hálito de vida nele e ele se tornou uma alma vivente. Ele tirou desse homem uma companheira e fez uma esposa para ele. Isso foi a primeira e original vontade de Deus. Porém, quando o pecado entrou e fez a coisa que fez, então ele permitiu que o homem se casasse com uma esposa legalmente e tivesse filhos por ela. Multiplicai-vos e enchei a terra. Então, essa é a maneira em que vão fazer. Mas, vejam, nunca foi sua vontade perfeita. Por isso, todas estas coisas que tiveram um princípio têm que ter um fim. Todo pecado tem que vir à aniquilação. Todo pecado tem que ser destruído. Por isso, no grande milênio, quando a ressurreição vier, no grande milênio, quando a ressurreição vier, não teremos que renascer outra vez por nossos pais, ou seja, por nossos pais terrenos, senão que Deus, como ele fez no princípio, chamará ao homem do pó da terra e sua companheira com ele. Isso é correto. Essa é a maneira em que ele fez no princípio. Assim será a ressurreição dos mortos em Cristo, obtendo um corpo novo, um corpo eterno e glorificado. E para nós que vivemos, assim também será, porque Cristo transformará nosso corpo e nos dará assim um corpo eterno, e viveremos nele por toda a eternidade. E isso está prometido para o último dia, conforme as palavras de Jesus: e eu o ressuscitarei. Quando? No último dia. E agora é para o último dia em que Cristo envia a seu anjo mensageiro. Este é o mesmo anjo. Vejam, vem com o selo Deus vivo para chamar e juntar 144.000 hebreus. Porém,
Antes vem a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja chegou ao final. Vejam, na mensagem dos selos em espanhol, na página 57, diz da seguinte maneira, e vamos ler essa página que é muito importante. Diz: e vi outro anjo forte descer do céu envolto numa nuvem, e o arco celeste estava sobre a sua cabeça. Agora, se você prestar bem atenção, notará que esta pessoa é Cristo, porque inclusive no Antigo Testamento ele foi chamado o anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou a seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Lembram-se do anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo. Um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o qual se fez carne há 2000 anos atrás e foi conhecido pelo nome de Jesus, vejam vocês, ele vem no tempo final. Vem novamente o anjo do pacto, o anjo de Jeová, para o povo hebreu, em sua segunda vinda. E por quanto a igreja de Jesus Cristo chegou a seu final, a sétima era da igreja gentia chegou a seu final, terminou, e somente resta o grupo de escolhidos do último dia. Vem então por sua igreja gentia, chame junto a seus escolhidos do último dia, os coloca na era da pedra angular, com sua mensagem os chama, sua mensagem no Evangelho do Reino, que é a mensagem para o povo hebreu. Mas por quanto vem também a sua igreja gentia, vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, a qual gira em torno da segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá, mas primeiro recebe a igreja de Jesus Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo, neste tempo final, chegou a seu fim, e sendo assim, vem o mensageiro que chamará o povo hebreu. Vem primeiro a sua igreja gentia, para chamar e juntar os escolhidos do último dia. É por isso que na página 30 do livro das eras, vejam vocês, o precursor da segunda vinda de Cristo nos diz, agora, quando o Evangelho voltará aos judeus? Quando houver terminado a dispensação dos gentios. Ou seja, quando houver terminado a dispensação da graça. O Evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se tão somente pudesse lhes dizer algo que está a ponto de acontecer hoje neste nosso dia. Esta grande coisa que vai acontecer percorrerá até Apocalipse 11. E aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo o Evangelho de novo aos judeus. Moisés e Elias, as duas oliveiras, são os que levam o Evangelho de regresso ao povo hebreu. Assim como os hebreus o trouxeram aos gentios, através do ministério de São Pedro e de São Paulo. Diz, estamos prontos, tudo está em ordem. Assim como os judeus trouxeram o Evangelho aos gentios, assim também os gentios o levarão de regresso aos judeus. E o rapto acontecerá. Ou seja, antes de ocorrer o rapto dos escolhidos, já o povo hebreu estará escutando e recebendo a mensagem do Evangelho do Reino. E isso será através dos ministérios das duas oliveiras, por meio dos ministérios de Moisés e Elias, que estarão manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, o anjo que vem com o selo do Deus vivo,
Para os gentios poderem levar o evangelho aos hebreus, primeiro os gentios têm que ter o evangelho do reino, que é a mensagem que o povo hebreu receberá, porque a igreja gentia, durante esses 2000 anos que transcorreram, tratou de levar o evangelho aos hebreus, e eles não receberam. Por quê? Porque esteve levando-lhes o evangelho da graça, o evangelho que gira em torno da primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus. E o povo hebreu não aceitou a primeira vinda de Cristo, não o recebeu como o Cordeiro de Deus. Portanto, a igreja gentia não pôde levar a mensagem do evangelho da graça ao povo hebreu e ter sido aceito pelo povo hebreu como nação. Mas, para o último dia, a igreja de Jesus Cristo estará na etapa da era da pedra angular e terá entrado a dispensação do reino, e então terá a mensagem do evangelho do reino, que é a mensagem que gira em torno da segunda vinda de Cristo, e essa é a mensagem que o povo hebreu receberá. E agora, isto regressará ao povo hebreu, irá ao povo hebreu. A mensagem do evangelho do reino, através dos ministérios de Moisés e Elias, por meio dos ministérios das duas oliveiras, que são os ministérios que estarão no anjo que aparece em Apocalipse capítulo 7, com o selo de Deus vivo. Esse anjo, primeiramente, está entre a igreja gentia, onde é feito o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. E se faz o entrelace ou entrelaçamento da era da pedra angular com a sétima era da igreja gentia. E se faz o entrelaçamento do evangelho do reino com o evangelho da graça. E então fica estabelecida uma nova dispensação vigente diante de Deus. E Deus então fecha a porta da segunda dispensação, a porta da dispensação da graça. E ninguém mais poderá entrar já por essa porta, porque Deus a fechará. E será fechada onde? Neste tempo final. Quando? Diz. Vejamos com respeito a esta porta que será fechada. Em São Lucas nos fala desta porta que será fechada, e em Marcos também e em São Mateus. Agora, essa porta que será fechada, vejamos ela bem de perto para poder compreender. Queremos compreender todos estes mistérios divinos. Em São Lucas, capítulo 13, versículo 25, nos fala dessa porta. Vamos a ver essa porta. Vejamos essa porta. Cristo disse, falando das ovelhas e do aprisco, ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. E agora vejamos esta porta que será fechada no tempo final. Em São Lucas, capítulo 13, do versículo 22 em diante, diz: e percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe disse: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Essa porta estreita, apertada, é a porta que Cristo diz que é Ele mesmo. E agora, em São Mateus, capítulo 7, do versículo 13 em diante, também temos essa porta. Diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. E agora vejam vocês, é a mesma porta. E essa porta é Cristo. E agora, diz São Lucas 13, 25: depois que o pai de família tiver se levantado e fechado a porta, e estando de fora comeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: não sei de onde vós sois.
Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas praças. Mas ele vos dirá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós excluídos. Porque virão do Oriente e do Ocidente, e do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que há derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão derradeiros. Agora vejam vocês como esta porta de misericórdia, de graça, que é Cristo, a porta da dispensação da graça será fechada, e ninguém mais poderá entrar por essa porta da graça, para a dispensação da graça, porque já terá sido fechada essa porta, e o tempo já não será mais para entrar por essa porta, e Cristo já terá saído do trono de intercessão no céu, e o sangue de Cristo já não estará mais ali fazendo intercessão. Portanto, Deus verá aos seres humanos com os seus pecados, os que não houverem lavado os seus pecados no sangue de Cristo. E sendo assim, o juízo divino cairá sobre a raça humana. Aí se cumprem as palavras: quem está sujo, suje-se mais, ou suje-se ainda, ou seja, o imundo. Assim nos ensina a Escritura. E isto é assim, porque já não haverá oportunidade para lavar seus pecados no sangue de Cristo, porque já terá saído do trono de intercessão. Capítulo 22, verso 11 de Apocalipse diz: quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é imundo, seja imundo ainda, e quem é justo, pratique a justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Agora vejam vocês, chegará o momento em que já ninguém mais poderá ser lavado com o sangue do Cordeiro, porque ele já não estará no trono de intercessão no céu. E ele já terá saído e terá reclamado sua herança, sua igreja, todos os que ele redimiu com o seu precioso sangue. E os terá ressuscitado, e estarão em corpos eternos, e nós que vivemos estaremos já transformados, e teremos o corpo eterno. Mas já não haverá misericórdia para a humanidade, porque a porta já terá sido fechada. Agora vejam vocês como na misericórdia de Deus, todavia, na América Latina e no Caribe, Deus está estendendo sua misericórdia na era da pedra angular que corresponde à América Latina e o Caribe, e está chamando e juntando a todos os seus escolhidos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E há pessoas que têm seus nomes na outra seção e também recebem bênção de Deus, ajudam aos escolhidos de Deus, são de bênção e ajuda para os escolhidos de Deus, e não perderão sua recompensa no reino de Deus. Agora, a misericórdia de Deus é manifestada na terra pela última vez por meio do ministério do anjo, por meio do ministério do anjo, que era diferente aos demais, manifestado em carne humana, no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. E agora vejam como a misericórdia de Deus para o último dia será manifestada pela última vez sob o ministério de Moisés e Elias. No livro dos selos em espanhol diz, vamos ver, na página 369 diz:
Agora, prestemos atenção nos últimos 2 versículos de Apocalipse, capítulo 6, ou seja, o que acontecerá com os que escarneceram e riram da pregação da palavra vindicada do Deus vivo. Esses profetas estarão ali e farão toda classe de milagres, escurecerão o sol e todas essas coisas através desse tempo. Depois aqueles clamarão às pedras e aos montes que os escondam da mesma palavra, da qual antes haviam zombado, porque agora podiam ver que vinha. Diziam: escondei-nos da ira do Cordeiro. Ele é a palavra. Eles tinham zombado da palavra, e agora ali estava a palavra encarnada. Eles haviam escarnecido grandemente desses profetas, mas agora tinha vindo a palavra encarnada. Por que não se arrependeram? Não puderam. Já era tarde demais. E eles conheciam muito bem o castigo que lhes aguardava. Tinham ouvido tudo isso. Eles tinham estado em cultos como esse e tinham escutado todas essas coisas. Eles sabiam que estavam encarando as mesmas coisas que esses profetas tinham predito. Porém, o tinham rejeitado. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. E quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense nisso. Agora diz, então ali se encontravam, não tinham nem onde se esconder. E a Bíblia diz, e diziam aos montes e às penhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Eles trataram de se arrepender, porém o Cordeiro já tinha vindo para reclamar aos seus. Eles clamaram aos montes e às pedras, oraram, porém as orações foram feitas muito tarde. Agora podemos ver sobre o ministério de quem a misericórdia de Deus é manifestada pela última vez. Sob o ministério de Moisés e Elias, sob o ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual o ministério de Moisés é manifestado por segunda vez, e o ministério de Elias é manifestado pela quinta vez. Vimos que estes são os ministérios prometidos para o tempo final, juntamente com o ministério de Jesus. Quando Deus fala em sua palavra e promete enviar a um profeta que já enviou no passado, quando aparece de novo, aparece o ministério daquele profeta em um homem do tempo presente, do tempo onde Deus cumpre essa promessa. Por exemplo, temos a Elias o tisbita. Depois Eliseu pediu a dupla porção do espírito de Elias e veio sobre Eliseu. Quando Elias foi tomado ao céu num carro de fogo ou um disco voador, e depois Eliseu veio com a dupla porção do espírito ministerial que estava em Elias. E isso foi a segunda manifestação do ministério de Elias neste planeta Terra. Depois Deus também prometera enviar a Elias para precursar a primeira vinda de Cristo. E quando o enviou, o arcanjo Gabriel apareceu ao sacerdote Zacarias e disse-lhe que teria um filho que seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre de sua mãe, e viria no Espírito e com o Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos. E vejam vocês, disse-lhe, lhe porão por nome João, e disse que viria com espírito e poder de Elias. Era o Elias que tinha que vir naquele tempo, na terceira vinda de Elias. E sempre quando Elias vem em um novo véu de carne. A segunda vinda de Elias foi a segunda vinda do ministério de Elias, em um novo homem que foi Eliseu. A terceira vinda de Elias foi em um novo homem, um novo véu de carne, chamado João Batista. A quarta vinda de Elias foi em um novo homem, chamado William Marion Branham. E a quinta vinda de Elias é nesse anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e juntar 144 mil hebreus.
E esse anjo é o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado no último dia para a era da pedra angular e para a dispensação do reino. O precursor da segunda vinda de Cristo, falando do Elias que virá para pregar ao povo hebreu, respondeu quem seria e como seria cumprida essa promessa. Quando lhe fizeram a pergunta número 11, na página número 399 do livro dos selos, onde diz, essa pergunta número 11 diz assim: o Elias que vem para pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu penso que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Que foi a vinda de Elias? Pela segunda ocasião, foi o ministério de Elias em Eliseu. Porque Eliseu operou, atuou igual a Elias. E agora, o que será a vinda do Elias que pregará ao povo hebreu no último dia? Na quinta manifestação de Elias, na quinta vinda de Elias, será um homem deste tempo, ungido com esse espírito, ungido com esse espírito ministerial de Elias, em sua quinta manifestação. Isso será a quinta vinda de Elias à terra. É o ministério de Elias vindo pela quinta vez à terra. Esse ministério, quem sempre opera? O Espírito Santo, o qual operou em Elias Tisbita, em Eliseu, em João Batista, no reverendo Lemar em Brana. E no último dia eu estarei operando no anjo que sobe com o selo do Deus vivo, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o anjo mensageiro da era da pedra angular, e anjo mensageiro da dispensação do reino. Agora podemos ver este mistério da vinda de Elias por quinta ocasião. Também falando-nos o precursor de Moisés, vejam vocês, nos diz da seguinte maneira: nos identifica quem será Moisés. Na página 326 do livro dos selos em espanhol diz: Moisés será a mesma pessoa. Encontramos o mesmo em Apocalipse capítulo 22, versículo 8. E o que é que encontramos em Apocalipse 22, verso 8? Diz que Moisés será a mesma pessoa. Já ouvimos encontramos o mesmo em Apocalipse 22, versículo 8. Aí estamos encontrando a quem é Moisés. E agora vejamos quem será Moisés conforme o livro do Apocalipse. Diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois que as ouvi e vi, prostrei-me para adorar aos pés do anjo que me mostrava estas coisas. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque sou teu conservo e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Quem é este anjo? É o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para dar testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve. Este é o anjo que traz a revelação de Jesus Cristo. E para o último dia, Cristo estará revelado nele e através dele. Porque Cristo será revelado e revelado por meio de seu anjo mensageiro. E estará fazendo as coisas que ele disse que faria neste tempo final. As pessoas estarão vendo a um homem, a um profeta que estará fazendo todas estas coisas. Porém, se olharem, quem estará por detrás desse homem, perceberão que o que estará por detrás desse homem será Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, neste último dia. E estará chamando e juntando a seus escolhidos dentre os gentios primeiramente, e depois dentre o povo hebreu.
Agora podemos ver que este anjo do Senhor Jesus Cristo é um profeta. Ele vem dando a conhecer as coisas que hão de acontecer em breve. E isso é o que os profetas de Deus fizeram no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, quando Deus os enviou. Os enviou dando testemunho das coisas que hão de acontecer, porque vem profetizando as coisas que hão de ocorrer. E aqui temos ao anjo mensageiro que trouxe a mensagem profética ao apóstolo João, a mensagem da profecia de todas estas coisas que devem acontecer em breve. E agora vejam vocês como essa mensagem profética do anjo de Jesus Cristo, dada ao apóstolo João, esteve se cumprindo durante esses 2000 anos que transcorreram. E o que falta por ser cumprido se cumprirá no 7º milênio, ou seja, no último dia, no qual nós já estamos vivendo, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Este é o único anjo mensageiro que é diferente aos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil. Os 7 mensageiros das 7 eras foram mensageiros de eras, mas este anjo que vem com o selo do Deus vivo é um profeta dispensacional. E dessa classe de profeta, Deus tem somente 7 profetas dispensacionais. Porque Deus tem somente 7 dispensações. E agora, esses 7 profetas dispensacionais são Adão para a dispensação da inocência, 7 para a dispensação da consciência, Noé para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, Abraão para a dispensação da promessa, que é a 4ª dispensação, Moisés para a 5ª dispensação, a dispensação da lei, Jesus para a dispensação da graça, que é a 6ª dispensação, e o anjo do Senhor Jesus Cristo para a dispensação do reino, que é a 7ª dispensação. Vejam vocês como cada um desses mensageiros veio com o Espírito Santo, o Espírito de Deus manifestado neles, e falando por meio desses profetas, o Espírito Santo veio no meio dos seres humanos e veio revelando as coisas que aconteceriam. Assim, de dispensação em dispensação, a revelação para cada dispensação veio por meio do mensageiro dispensacional que Deus enviou. E agora, para o último dia, Deus envia seu anjo mensageiro, o anjo que vem com o selo do Deus vivo, no qual vem manifestado Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, o qual apareceu no céu com os 7 anjos mensageiros das 7 eras, aqui nesta nuvem, que foi tomada em fotos. Esta nuvem que apareceu em 28 de fevereiro de 1963, a 42 quilômetros de altura, com uma largura, um tamanho de 48 quilômetros. Era uma nuvem gigante, e a essa altura não podia aparecer nuvem alguma, porque não existe umidade a 42 quilômetros de altura. Era nada menos que anjos de Deus, os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o anjo que era diferente aos demais, que é Cristo, o anjo forte que desce do céu, envolto numa nuvem. E aí foi visto envolto nessa nuvem, formada por anjos. E aí o encontramos manifestado no céu, no ar, com esses anjos. E esse é o sinal no céu da vinda do Filho do Homem. Quando estava o sinal da vinda do Filho do Homem, há 2000 anos atrás no céu, os magos olharam e viram a estrela de Belém, ou o sinal chamado Estrela de Belém, e chegaram até a terra de Israel perguntando: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. Quando o sinal foi visto no céu, os magos compreenderam que o Messias já estava na terra. Esse sinal no céu já tinha 2 anos, portanto, o Messias tinha que ter aproximadamente 2 anos de idade. E em algum lugar tinha que ter nascido. Eles não sabiam qual seria o lugar, a cidade. Mas quando o rei Herodes chamou aos doutores da lei, chamou aos escribas, chamou a estas pessoas e aos principais sacerdotes e perguntou-lhes
onde havia de nascer o Cristo, o Messias, eles disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Ou seja, pelo profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, que fala acerca do nascimento do Messias, do nascimento do príncipe que governará o povo hebreu. O governador ou rei do povo hebreu nasceria onde? Em Belém da Judéia, onde Davi tinha nascido. E por quanto é um descendente de Davi, ele tinha que vir onde? Em Belém da Judéia. Belém significa a casa do pão de Deus. E sendo Cristo a casa do pão de Deus, pois Pedro disse: tu tens palavras de vida eterna. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E Cristo sendo a casa do pão de vida eterna, sendo Cristo a casa da palavra de Deus, a qual estava manifestada ali em carne humana, vejam vocês, ele tinha que nascer no lugar que o representava, Belém, que significa a casa do pão de Deus. E agora podemos ver que o Messias veio numa forma simples. Eles esperavam a vinda do Messias conforme as suas interpretações. Os grandes sábios religiosos, teólogos daquele tempo. Mas Deus cumpriu essa promessa em forma tão simples que nem puderam perceber que já estava cumprido entre eles. E depois, quando começou o seu ministério, vejam vocês, nem perceberam que esse era aquele que tinha nascido em Belém da Judéia, porém tinha se criado onde? Em Nazaré. Vejam como Deus cega os sábios. Quando Deus levou o menino Jesus da terra de Belém da Judéia à terra do Egito, e depois da terra do Egito o chamou para regressar à terra de Israel, e regressaram à terra de Israel, mas não regressaram a Belém da Judéia, senão que foram a Nazaré. Com isso que Deus fez aí, onde foram viver em Nazaré, Maria, José e o menino Jesus, com isso ocultou ao Messias dos olhos dos sábios e dos entendidos, e do rei que veio depois do rei Herodes, que buscava os meninos para matá-los, buscando ao Messias. Depois, o outro rei que veio após esse rei que matou os meninos, encontramos que esse outro rei tampouco logrou conseguir ao Messias. Já estava sendo criado onde? Em Nazaré. E agora vejam vocês, ficou oculto tanto do governo romano como da classe de governo que pudesse ter o povo hebreu, e também da religião hebreia e de seus grandes líderes religiosos. Eles podiam dizer: o Messias tem que vir de Belém da Judéia. E por que não estiveram lá quando nasceu? Quando os magos chegaram à terra de Israel, a Jerusalém, perguntando pelo Messias, por que não foram com os magos para buscarem ao Messias em Belém da Judéia? E agora, quando o Messias começou o seu ministério, alguns diziam: Jesus não pode ser o Messias, porque ele é de Nazaré. Porém, não sabiam que tinha nascido em Belém da Judéia, porque o tempo para eles virem e conhecerem o nascimento do Messias em Belém da Judéia era quando Jesus estava em Belém da Judéia. Agora vejam vocês, algumas pessoas podem dizer, como alguns de vocês podem dizer, eu sou, digamos, alguns podem dizer, eu sou de Monte Rei. E no entanto, você está onde? Em Puebla. Qualquer pessoa pode dizer, não, eu estou esperando alguém que vem de Monte Rei e tu estás em Puebla. Tu não pode ser a pessoa que eu estou esperando. Mas no entanto, alguém que te conheça pode dizer, esta é a pessoa. O que acontece é que ela nasceu em Monte Rei, teve um tempo lá em Monte Rei, porém depois mudou-se para Puebla, porém é de Monte Rei. Se buscarmos o seu registro de nascimento, diz que é nascido onde? Em Monte Rei, mesmo que esteja vivendo em Puebla.
Vean ustedes cuando E agora vejam vocês, buscou a Felipe Natanael, quando Felipe buscou a Natanael e lhe diz: olha, achamos aquele do qual Moisés falou. Natanael pergunta de dónde. Em seguida, Natanael pergunta: de onde és? Felipe le dice, Felipe lhe de diz: Nazaré. de Nazaré? Encontramos a De Jesus Nazaré. de Nazaré. Y Natanael dice, E Natanael ¿puede diz: salir algo de bueno? de Nazaré pode sair algo de Como algunas bom. veces, pues, Como algumas vezes, pois, comentamos de algumas cidades ou de alguns lugares dos países, dizemos: de tal lugar poderá sair algo de si no ha bom. salido nunca una persona importante, Se nunca saiu uma pessoa importante, podrá salir alguna. poderá sair alguma pessoa importante desse Y si lugar? se anuncia que está saliendo la persona E más se é importante, anunciado que está saindo a pessoa mais importante, alguns podem até duvidar e dizer: se daí nunca saiu nada de bom, como vai sair daí? Por exemplo, podem tratar de buscar uma pessoa para que seja o candidato a presidente, e se a buscam de um lugar do qual não tenha saído nenhum bom político e nunca tenha saído um presidente desse lugar, as pessoas podem dizer: e daí poderá sair algo de bom? Se daí não saiu nenhum bom político, nenhum chegou, nem sequer a senador desse lugar. Mas vejam vocês agora, o que vai ser presidente está saindo desse lugar. E alguns até podem duvidar de que esse possa obter essa posição de presidente, porque desse lugar nunca saiu um político bom, que tenha chegado a um nível bem alto. E assim sucedia com Jesus de Nazaré. De Nazaré não tinha saído nada de bom, ou seja, nunca tinha saído um grande líder religioso. E parece que tampouco nenhum líder político. Não havia saído pessoas importantes desse território. Mas agora, dizer que estava saindo daí o Messias, quando de Nazaré nunca tinha saído um profeta, e agora sair o maior profeta, isso, pois, surpreendia as pessoas e colocavam em dúvida que pudesse sair desse lugar o Messias, profeta do povo hebreu. E diziam: mas a Escritura não diz que tem que ser de Belém da Judéia? Porém, isso já tinha se cumprido. Agora, vejam como esta bênção tão grande da primeira vinda de Cristo foi ocultada por Deus, e tropeçaram no véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo. Tropeçaram onde sempre tropeçam as pessoas, no véu de carne, porque não compreendem que quando Deus promete algo grande, é grande com relação à manifestação de Deus. Mas com relação ao véu de carne, através do qual é realizado esse evento grande, o véu de carne é uma pessoa simples. Vejam vocês, a primeira vinda de Cristo, o maior evento prometido para ser cumprido naquele tempo entre o povo hebreu. E no entanto, o véu de carne no qual estava sendo cumprida essa promessa tão grande, era um simples operário da construção. E o povo hebreu estava esperando um rei, e chegou um operário da construção, um carpinteiro. Parece que isso não concorda com a grandeza que o povo hebreu estava esperando, porque não compreenderam que a grandeza era o que estava dentro daquele operário da construção chamado Jesus de Nazaré. Deus o faz nessa forma para que assim ninguém dependa de sua sabedoria humana e ninguém esteja buscando grandeza humana para dar glória à parte humana, mas para que todos busquem a grandeza divina, a parte divina que está manifestada nessa simplicidade humana, para que assim não seja dada a glória à parte humana, mas à parte divina, seja dada a glória a Deus. Agora vejam quão simples foi tudo na primeira vinda
de Cristo. El precursor de la segunda venida de Cristo O dice que precursor da también segunda vinda de será Cristo diz que para também el será Cristo assim del para a vinda ángel de fuerte, Cristo, del ángel do anjo que forte, desciende del cielo envuelto en esa nube. do anjo que desce do céu envolto nessa nuvem. Diz que será nessa forma também. Diz que será Sencilla su venida. em forma simples sua vinda. Cuando se habla de forma E agora, sencilla, quando se fala de forma refiere a la simples, parte se refere à humana. parte Y humana. cuando se habla de la parte E quando se fala da parte gloriosa, se refere à parte Por divina. ejemplo, en los querubines que estaban en Por el exemplo, nos querubins que estavam no lugar santíssimo do templo que Salomão construiu, se habla o se refiere quando se fala ou se refere à parte humana que será manifestada no cumprimento desses dois querubins, pois se fala da madeira de oliveira, as duas oliveiras, como diz Apocalipse capítulo como diz Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias capítulo 4. se habla de la parte divina, E quando se fala da parte divina, da divindade manifestada, essa parte é humana. nessa parte humana, quando se fala da divindade, da parte divina que será manifestada aí, no ministério de Moisés e Elias, no ministério das duas oliveiras, pois está falando do quê? Do ouro, com o qual estavam cobertos os dois querubins de ouro, de madeira e de ouro, que o rei Salomão construiu. Agora podemos ver que Deus sempre opera as coisas grandes que Ele prometeu em simplicidade. E as pessoas tropeçam com o véu de carne, que sempre é simples. E algumas vezes não podem crer que uma coisa tão grande como a que Deus prometeu esteja se cumprindo numa pessoa simples, do tempo em que as pessoas estão vivendo. E foi isso que aconteceu na primeira vinda de Cristo. Estavam esperando um personagem bem importante, um personagem grande, e veio um jovem carpinteiro, um operário da construção, pregando e revelando ao povo que a vinda do Messias estava cumprida nele. E tropeçaram com esse véu de carne. Porém, Cristo dizia: mas bem-aventurado aquele que não achar tropeço em mim, porque sempre se tropeça com o véu de carne onde Deus cumpre suas promessas, onde Deus cumpre a vinda do Messias. Vejam vocês, foi o lugar onde tropeçaram os grandes líderes religiosos daquele tempo. Tropeçaram com a pedra do ângulo, a pedra de tropeço. Agora, para o último dia, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vejam vocês, será cumprida. E a parte grande e gloriosa será a manifestação divina que haverá nesse tempo, cumprindo a vinda do Filho do Homem, manifestando o ministério de Jesus. E a vinda dos anjos, que são a vinda dos ministérios de Moisés e Elias. E tudo isso vindo manifestado em um homem deste tempo final, que é o anjo, que vem com o selo do Deus vivo em Apocalipse capítulo 7. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse anjo não é Jesus Cristo, não é Moisés, e tampouco é Elias, mas nesse anjo, Jesus Cristo estará manifestando os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o mistério do sétimo selo. E esse é o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E esse mistério é revelado à Igreja de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular, e na dispensação do reino, e no território latino-americano e caribenho. Vejam a bênção tão grande que nos tocou no território latino-americano e caribenho, conforme ao programa de Deus correspondente a este tempo final. E agora vimos que a vinda de Moisés não é vindo Moisés literalmente, senão o ministério de Moisés sendo colocado em um homem deste tempo final,
que é o anjo do Senhor Jesus Y la Cristo. venida de Elías, por quinta ocasión, E a vinda de Elias, pela quinta ocasião, é a vinda do ministério de Elias em um homem deste tempo final. y la venida del Hijo del Hombre E a vinda do Filho do con Homem, sus ángeles, com os seus es anjos, la venida del ángel del pacto, e a del vinda do ángel anjo do fuerte, pacto, do de anjo Jesucristo forte, viniendo de en Jesus Espíritu Cristo, Santo, vindo em Espírito Santo, en su ángel manifestado em seu anjo operando mensageiro, los ministerios operando de Moisés, os de Elías ministérios y de de Moisés, de Elias e de Jesus. Ahora veamos lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo hablando. Agora vejamos o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando El ángel que era diferente sobre a los o demás, anjo que era dice diferente aos demais, en la página 469, onde diz na página 469 do livro dos selos em espanhol. Diz, e notaram que disse que um destes anjos era muito peculiar, me parecia muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um em cima. E o que estava ao meu lado se refere a esta nuvem de anjos. E o que estava ao meu lado, contando desde a esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Lembram-se? Agora, aqui está. Era o que tinha o sétimo selo. E o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo, vindo no último dia e manifestando-se em carne humana, em seu anjo mensageiro. Agora vejam vocês o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Na página 134 do livro dos selos em espanhol diz: e notem vocês, quando esse Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 277 do livro dos selos, também em espanhol, orando, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo, e ele chama os seus. E agora vimos quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É o Espírito Santo, Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora na página 256 do livro dos selos em espanhol, vejam vocês, conforme ao que foi dito, que o Espírito Santo virá em carne humana. Agora vamos ver como virá. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse homem, encontraremos ao Verbo, ao anjo do pacto, ao anjo de Jeová, manifestado em carne humana nesse último dia. Será o Verbo, a palavra encarnada num homem deste tempo final. Como o ministério de Elias, será o ministério de Elias num homem deste tempo final. E assim também o ministério de Moisés. E agora o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, vejam vocês, é o sétimo selo, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, vindo no último dia, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Se encontramos esse véu de carne, o anjo do Senhor Jesus Cristo, encontraremos a manifestação do sétimo selo, a manifestação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, em carne humana. No anjo do Senhor Jesus Cristo encontraremos os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus sendo manifestados em carne humana. No anjo do Senhor Jesus Cristo. E o encontraremos chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus no último dia, na América Latina e no Caribe. Porque esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 vem do Ocidente.
O precursor da segunda vinda de Cristo diz, na página 166 do livro de Citações, verso 1485, o qual é um extrato da mensagem, o único lugar provido por Deus para adorar. Página 2, diz: agora eu estava ficando bastante velho e pensei, haverá outro avivamento, verei outro tempo? E só recordem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos esta senda outra vez. Isso é correto. No mesmo instante em que estejamos prontos. Vejam, é uma promessa. Se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. Essa é a promessa de Apocalipse 19, versículo 11 em diante. A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, o qual veio há 2000 anos atrás, encarnado em um homem daquele tempo, chamado Jesus. E para o último dia, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, virá novamente em carne humana, em um homem deste tempo final, o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual é o anjo de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo de Deus vivo, vem com o Espírito Santo, vem com o anjo do pacto manifestado nele, vem com a palavra encarnada no último dia. O verbo, a palavra, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ou seja, Jesus Cristo em Espírito Santo, e veio manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Foi por isso que o apóstolo João quis adorá-lo em duas ocasiões. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse capítulo 22, versos 6 ao 9. E o anjo lhe disse: olhe, não faças tal, porque eu sou teu conservo e de teus irmãos. Adora a Deus. E agora vejam vocês como este anjo mensageiro se coloca na posição correta, não permite adoração, porque somente Deus deve ser adorado, e este anjo é somente o profeta mensageiro de Jesus Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo se manifesta no último dia e opera os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Esses ministérios prometidos para estarem manifestados na terra em carne humana no último dia. Ou seja, estes três grandes ministérios são manifestados no anjo do Senhor Jesus Cristo, num só homem, porque Deus não tem dois profetas maiores ao mesmo tempo. E agora temos visto quem é o anjo com o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo é o Espírito Santo, é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, ou seja, é Jesus Cristo em Espírito Santo. E agora, este anjo com o selo do Deus vivo vem no último dia. É o anjo que vem com o Espírito Santo encarnado nele para dar testemunho de todas estas coisas a todas as igrejas e a todos os seres humanos e a todas as nações, e para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus dentre os gentios primeiramente, e assim se completar o número dos escolhidos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois chamará e juntará 144 mil hebreus do povo de Israel. Vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo mensageiro que vem com a grande voz de trombeta, ou trombeta final. É a voz de arcanjo, a mensagem deste anjo mensageiro, e é a trombeta de Deus. Porque é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, com a qual dá testemunho de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e identifica as que já foram cumpridas. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho do anjo com o selo do Deus vivo, de Apocalipse capítulo 7. Versículo 2 em diante. Esse é o anjo mensageiro para a igreja de Jesus Cristo neste tempo final. E é o anjo mensageiro para o povo hebreu neste tempo final também.
Esse é o profeta mensageiro do século y 21 de todos los demás siglos. e de todos os demais séculos que vierem mais Y adiante. también él es el profeta E ele é também o profeta mensageiro séptimo milenio do sétimo y milênio también para toda e também la para eternidad. toda a eternidade. Este es el ángel mensajero Este é o anjo mensageiro que viene con el mensaje que vem com a del mensagem evangelio del reino do Evangelho do Reino, en el día postrero. pregando no último dia. Y en Apocalipsis capítulo 14 verso 6. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 diz: E vi voar no meio do céu a outro anjo que tinha o Evangelho eterno para pregá-lo aos moradores da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ese es el ángel mensajero de Jesucristo. Esse é o anjo mensageiro de Jesus Cristo com o Evangelho eterno, porque sua mensagem será para o milênio e depois para toda a Con eternidade. ese mensaje todos los misterios de Dios Com essa mensagem, todos os mistérios de Deus serão revelados aos filhos e filhas de Deus durante o sétimo milênio e durante toda a eternidade. Fue representado este ángel mensajero Este anjo mensageiro foi representado 7 ángeles nos mensajeros 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja Por gentia. eso encontraremos que en esos Por isso mensajeros encontraremos que nesses mensageiros existiram coisas que depois cumplidas plenamente são cumpridas plenamente no anjo que vem com o selo do Deus vivo. en ese ángel están Nesse anjo representados los estão 7 representados os mensajeros 7 anjos mensageiros con las 7 edades com as 7 eras da igreja gentia nuestra edad e nossa era também, porque essa é a era do anjo que vem com o selo do Deus vivo. es el único ángel mensajero É o único anjo mensageiro enviado por Cristo enviado por que Cristo poderá tomar que poderá tomar 144.000 hebreus 144.000 hebreus e colocá-los en su edad. em sua era. Por isso aparecem depois em Apocalipse capítulo 14, sendo colocados onde? Sobre o Monte Sião, com o Cordeiro. Porque são colocados na era da pedra angular, que é a era da cima, do topo do Monte Sião. São colocados nessa era onde está o anjo mensageiro que vem com o selo do Deus vivo. Todos os demais mensageiros quiseram chamar e juntar a esse grupo de 144.000 hebreus. E onde vocês creem que os teria colocado São Paulo? Pois na primeira era. E onde os teria colocado o segundo anjo mensageiro da segunda era da igreja gentia? Pois os teria colocado na segunda era. E onde os teria colocado Martin? Na terceira era, que era a sua era. E onde os teria colocado Colombo, pois na quarta era. E onde os teria colocado Lutero? Pois na quinta era. E onde os teria colocado Wesley? Pois na sexta era. E onde os teria colocado William Branham? Na sétima era da igreja gentia. Porque cada mensageiro chama e junta aos escolhidos de Deus na era na qual e para a qual Deus o enviou. E agora, onde juntará o anjo que vem com o selo do Deus vivo aos 144.000 hebreus? Os juntará na era da pedra angular e na dispensação do reino. E onde juntará aos escolhidos entre os gentios? Pois na era da pedra angular também e na dispensação do reino. Vimos o mistério do anjo com o selo do Deus vivo. Vimos quem é esse anjo. É o anjo do Senhor Jesus Cristo. É o último profeta mensageiro dispensacional. E também o mensageiro da era da pedra angular, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o anjo com o selo do Deus vivo. De Apocalipse, capítulo 7, versículo 2 em diante. Foi para mim um privilégio dar-lhes testemunho do anjo com o selo do Deus vivo e lhes mostrar que este anjo estará entre a igreja de Jesus Cristo no último dia e daí depois irá ao povo hebreu.
estará en medio de la iglesia de estará entre a Igreja de Jesus Cristo no Ocidente, na América Latina e no Caribe, que é o território onde Cristo cumpre a era da pedra angular. É na manifestação de Deus nesse anjo mensageiro que vem o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O Espírito Santo vem encarnado nesse anjo mensageiro. E é do Ocidente que vem esse cavaleiro nesse cavalo branco, como diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Na passagem que lhes li, da página 166 do livro de citações, onde diz: do Ocidente virá um cavaleiro, num cavalo branco. Percorreremos esta senda, este caminho, outra vez. É uma promessa. É a promessa da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E agora o precursor identifica o território, o Ocidente. E agora nestes dias finais Deus identificou o território do Ocidente, onde esta promessa estaria se cumprindo. Depois de ser dito pelo precursor que seria do Ocidente, que viria esse cavaleiro no cavalo branco, e o Ocidente é o território, ou o continente americano, que consta da América do Norte, América Central, América do Sul e o Caribe. E na América do Norte já se cumpriu a sétima era da Igreja Gentia. E agora, a era da pedra angular corresponde ao restante do continente americano, ou seja, corresponde à América Latina e ao Caribe. É em um véu de carne do território latino-americano e caribenho que virá Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado no último dia, o anjo do pacto manifestado em carne humana. E isso será a palavra encarnada em um homem. E isso será o ministério de Moisés em um homem deste tempo, um homem ungido com esse ministério. E isso será o ministério de Elias em um homem deste tempo, um homem ungido com esse ministério neste tempo final. E isso será também um homem ungido com o ministério de Jesus neste tempo final. Isso será um homem ungido com o Espírito Santo no tempo final. Isso será um homem onde estará o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais, que apareceu nessa nuvem, vindo manifestado em carne humana e realizando o seu programa correspondente a este tempo final, realizando por meio de um homem deste tempo final. As pessoas verão a um homem, porém os escolhidos verão a Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado através de um homem deste tempo final. E verão, consequentemente, os ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Estarão vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos neste tempo final. Porém, esse homem nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias. Ele é somente o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, pregando-a neste tempo final. E essa parte humana será a simples, e a parte grande será a parte divina que estará sendo manifestada através desse homem. E esse homem é o anjo com o selo do Deus vivo. Esse é o anjo que vem com o sétimo selo manifestado nele. Agora vimos como seria o sétimo selo, vimos como seria o sétimo selo cumprido, manifestado neste tempo final, no meio de sua igreja, na era da pedra angular, etapa que corresponde aos latino-americanos e caribenhos. É por isso que o precursor da segunda vinda de Cristo diz que os trovões emitiram suas vozes em outro idioma, num idioma que ele não conhecia. Bom, vamos deixar isso quietinho aí para outra ocasião, quando falemos acerca dos trovões e do que os trovões
revelam. Porque os trovões dão a fé para o rapto, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Dão a fé, a revelação para o rapto, que é a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, neste tempo final. Foi para mim uma bênção grande estar com vocês aqui na cidade de Puebla, na República Mexicana, dando-lhes testemunho do anjo com o selo do Deus vivo. Que as bênçãos de Jesus Cristo, prometidas para este tempo final, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado pela vossa amável atenção e que todos passem uma boa tarde. Deixo conosco ao reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar a nossa parte nesta ocasião. E depois continuaremos e nas próximas atividades que todavia teremos aqui na cidade de Puebla. Miguel lhes anunciará essas próximas atividades que teremos aqui. Assim que temos todavia tempo para as próximas atividades. Portanto, conosco, Miguel, para que lhes dê a conhecer as próximas atividades deste dia no qual estamos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.